Fala galera, hoje vamos falar sobre o Nordeste. Qual é o principal centro econômico do Brasil? Essa pergunta é bem fácil, né? Você vai dizer logo, São Paulo. São Paulo é o lugar das oportunidades, onde estão concentradas as maiores empresas, as maiores indústrias, bancos, para onde vai todas as oportunidades. São Paulo é o centro de atração da população, né? Ao longo do século XX, a população, principalmente do Nordeste, seguiu para São Paulo para procurar trabalho, para procurar oportunidades de vida melhor, né? Principalmente do Nordeste, mas de outras partes do Brasil também, porque São Paulo se tornou o grande centro econômico brasileiro. Mas e se a gente voltar para a época colonial? Qual era o principal centro econômico, né? Bom, primeiro que na época colonial o Brasil ainda não era um país, né? Havia já esse nome, Brasil, mas não era um país, e sim uma colônia administrada por Portugal. E onde que e a principal atividade econômica nessa época, então, logo depois que os portugueses chegaram ao país, foi a produção do açúcar, né? E onde que isso estava se concentrado? Os principais pontos produtores do açúcar foi Pernambuco e a Bahia, né? Então, mas principalmente Pernambuco. Então, se a gente for responder essa pergunta, qual era o principal centro econômico do Brasil na época colonial, durante bastante tempo esse centro econômico esteve na região que hoje é o Nordeste, né? Não só o centro econômico, como o centro político também, porque a capital da colônia era Salvador, né, na Bahia. Então, desde que os portugueses iniciaram a exploração, a produção do açúcar, né, a partir da segunda metade do século XVI até o século XVIII, o principal centro político e econômico do Brasil era a região que hoje a gente chama de Nordeste. Mas o nome Nordeste atribuído àquela região é uma coisa recente que passou a existir a partir principalmente do início do século XX, né? Até o início do século XX, né? Até depois, né? Até ao longo do século XX, essa região era sempre referida principalmente como o Norte, né? Quando a gente fala o Nordeste, nós estamos falando de uma região geográfica, né, que hoje inclui 9 estados. Então, a gente está se referindo a um espaço geográfico, né, mas a gente também está se referindo a um conjunto de elementos culturais, né, a uma história, a uma tradição comum, né, que se combina para se formar o que a gente entende por Nordeste. Quando eu falo o Nordeste, certamente na sua cabeça vem um monte de imagens, né, de ideias que estão associadas, né, a essa região, que constituem o que é essa região, né? Então isso passou a existir muito mais recentemente, né? Isso é o que diz a pesquisa de um importante historiador brasileiro chamado Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que escreveu um livro chamado A Invenção do Nordeste, né? Onde ele percebeu na pesquisa que essa ideia de Nordeste começou a se constituir a partir do final do século XIX e início do século XX.
Então é isso, um abraço para você e até a próxima.